Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um estudo da nossa revista Visão Missionária. E o pastor que fez esse estudo é o pastor Rafael Abdala. Ele é pastor na PIB de Guarapari, Espírito Santo. E é um estudo maravilhoso. Eu estou estudando já faz um tempo esse estudo, porque eu pensei que eu ia dar esse estudo semana passada. E afinal, não era semana passada, então glória a Deus que eu fiquei estudando mais ainda o estudo. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos direcione. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos impactados, ó Deus, com o que o Senhor deseja falar conosco. Eu quero colocar diante do Senhor cada coração, Senhor. Deus, que o nosso coração, nessa noite, ó Deus, possa estar sensível para ouvir a Tua voz. Eu quero repreender em nome de Jesus toda distração, ó Pai, que tenta roubar a Tua palavra do nosso coração. E que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Deus é autossuficiente. Eu me lembro que o último estudo da revista, se eu não me engano, ou foi o último ou foi o penúltimo, nós falamos sobre Deus é soberano. Então, sempre a gente observa que a revista ela vai tratar de um atributo de Deus. E isso é importante, porque como é que nós dizemos que amamos a Deus e não conhecemos a Deus? Então, os atributos de Deus, eles são importantes para que nós possamos conhecer mais a Deus. Então, o autor aqui da revista, ele vai dizer justamente que existem atributos que são comunicáveis aos seres humanos. E nós já falamos isso também. Você pode se perguntar o que são atributos. Então, atributos são características que Deus ele compartilhou conosco. Então, existem atributos comunicáveis que são esses que Deus ele tem na sua totalidade e que nós temos na parcialidade. E nós temos os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que apenas Deus tem. E aí, alguns atributos, nós já falamos, são bem conhecidos. Pode passar. Então, a gente vê aí, os atributos comunicáveis são amor, justiça, vontade, bondade, paz. E os incomunicáveis nós temos aí onipotência, onisciência, onipresença. E nós temos o atributo da autossuficiência. Pode passar. Então, autossuficiente. Quando nós falamos que Deus é autossuficiente, isso quer dizer que é um atributo incomunicável, já que não somos autossuficientes. Quando em Êxodo 3,14, Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, fica evidente que Ele é a fonte de toda a existência. E por isso existe em si mesmo. Agora, nós não somos autossuficientes. Se a gente observar, desde o nascimento, quando um bebê ele vem ao mundo, se nós não cuidarmos desse bebê, o que é que vai acontecer com esse bebê? Ele vai morrer. Então, o bebê, ele precisa de cuidados elementares para dar comida, banho, de todos os cuidados. Então, a gente observa aí que desde o nosso nascimento, nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes. Mas Deus não. Deus, ele é autossuficiente. Quando ele teve um encontro com Moisés, ele disse para Moisés, eu sou. Então, ele é autossuficiente na sua plenitude. E como é maravilhoso a gente ter essa
convicção de que nós servimos a um Deus autossuficiente. A gente observa aí que existem algumas religiões que creem em ídolos. E os ídolos, eles não são autossuficientes. Você precisa, se você vai adorar um ídolo, você precisa, tem as procissões, precisa carregar esse ídolo. Esse ídolo, ele tem ouvido, mas ele não ouve. Ele tem boca, mas ele não fala. Tem olhos, mas não vê. Mas nós servimos a um Deus que é Espírito. E Ele sendo Espírito, nós podemos falar com Ele e Ele nos ouve. Ele está atento para as nossas necessidades. Então, nós servimos a um Deus autossuficiente. E aí o autor da revista, ele vai dividir esse estudo em 4 tópicos. E o primeiro tópico vai dizer que a autossuficiência é não precisar de nada. Vocês conseguem ler junto comigo Atos 17, 25? Ou está muito pequeno? Está muito pequeno, né? Tá bom? Então, bora todo mundo junto? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Oh, glória a Deus! Então, esse é o nosso Deus. Ele não precisa de nada. Nós precisamos. Existe um estudo e vai falar sobre a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow vai dizer algumas necessidades dos seres humanos. Então, existem as necessidades básicas. Então, nós precisamos, todos nós, precisamos de comida, de água, precisamos de respiração, de descanso. Existem também a necessidade de segurança, de se sentir protegido. Existe a necessidade de relacionamento uns com os outros. Né? Já disse o filósofo que nós não somos ilhas. Nós não conseguimos viver sozinhos. Então, nós temos também a necessidade psicológica de prestígio, de reconhecimento. Existe a necessidade de autoatualização, de atingir os nossos objetivos máximos. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de nada disso. O nosso Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de comer. Ele não é dependente de nosso relacionamento. Porque Ele não precisa de nada. E ali vai dizer qualquer linha de pensamento que indique que Deus precisa de alguma coisa, afronta a sua suficiência. Então, o nosso Deus não precisa de nada. E existem pessoas que pensam, né? Ai, se eu não fizer isso aqui para o Senhor, não vai acontecer. Mas a gente não pode pensar assim. Porque Deus, Ele não precisa de nada. Ele fez todas as coisas existirem apenas com a sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Mas nós, pelo contrário, nós precisamos. Nós precisamos depender dEle. Então, autossuficiência, segundo a teologia sistemática, é não precisar de nada. O segundo tópico vai dizer que autossuficiência é não estar condicionado a nada. Então, o fato de existirem ateus não descredencia Deus. Ele continua sendo quem é. Diversas matrizes religiosas não desconfigura Deus. Ele continua sendo soberano. E aquilo que dele podemos conhecer foi deixado de presente nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, Deus, Ele não está condicionado a nada.
Agora, nós estamos. A Bíblia vai dizer em Gênesis 18:14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para o Senhor. Jeremias 32:17 vai dizer, nada é difícil demais para ti. Mateus 19:26 vai dizer, para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10:27 vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Romanos 4:21 vai dizer, Ele tem poder para fazer o que prometeu. Efésios 3:20 vai dizer, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. O nosso Deus não está condicionado a nada. Então eu não sei como é que você está aqui. Talvez você chegou aqui com alguma situação difícil na sua vida. E às vezes você fica pensando que depende de você, que há algum condicionamento. Mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus autossuficiente e que Ele não está condicionado a nada. E isso é importante, porque tem pessoas que acham que pode viver sem depender de Deus. Mas nós que cremos no Senhor, nós precisamos ter essa convicção de que nós somos dependentes dEle. E que nada foge do seu senhorio. Então, é importante entendermos isso. E me faz lembrar da situação de Sara. Deus fez uma promessa para Sara e para Abraão. Deus falou que faria dele uma grande nação. E eu creio que naquele momento, quando ele viu que os anos estavam se passando, ele pensou, como isso vai acontecer? Quando o anjo apareceu para Abraão e para Sara e disse, daqui um ano eu voltarei, a Bíblia vai dizer que Sara riu. Porque ela pensou, como pode uma mulher idosa, que não tinha mais prazer, iria amamentar e iria gerar uma criança? Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque Deus não está condicionado a circunstâncias. Deus não está condicionado a circunstâncias. Deus não está condicionado a pessoas. Mas Ele deseja nos usar. Quando Ele foi ao encontro de Moisés, Ele falou, Moisés, eu quero que você tire o povo de Israel do Egito. Moisés olhou para si mesmo e falou, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, envia outra pessoa. Mas o Senhor falou, Moisés, eu quero você. E Deus está falando hoje para você. Ele quer você. E Ele não está condicionado às suas limitações. Talvez você possa dizer, eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Ah, minha situação social, Senhor. Talvez você quer condicionar a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não está condicionado a nada. Como diz a sua palavra. Nós precisamos apenas confiar inteiramente nesse Deus que tudo pode. Ele é autossuficiente. Então, se tenha algum pensamento na sua mente de que você não pode, de que há alguma circunstância demasiadamente difícil para Deus, eu quero dizer para você que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. E é isso que a autossuficiência vai nos dizer, que Ele não está condicionado a nada. Nós somos seres limitados, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é autossuficiente. Mas o estudo continua. Autossuficiência é ser eterno. Vamos ler todos juntos Isaías 40:28? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga?
inescrutável o seu entendimento. E que coisa maravilhosa, meus amados. Ser autossuficiente é ser eterno. E às vezes nós não compreendemos isso. Mas no nosso coração, o nosso coração pulsa pela eternidade. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós somos seres limitados. Mas nós ansiamos pela eternidade. Então, quando a Bíblia vai dizer que Deus, ele é autossuficiente, está dizendo que o nosso Deus, ele não é limitado ao tempo. Olha o que é que o autor diz. Deus não teve início nem fim. A eternidade é supratemporal. O tempo é um fator limitador. Deus é ilimitado. O calendário conta os dias. Deus é incontável. E glória a Deus por isso, amados. Mas isso precisa estar no nosso pensamento. Precisa uma reflexão em nosso ser. Será que a minha eternidade eu vou passar com o Senhor? O nosso Deus é um Deus eterno. E Ele deseja que cada um de nós estejamos na eternidade com Ele. E a minha pergunta para você é aqui essa noite. Você tem certeza de que você vai passar a eternidade com o Senhor? Você tem certeza? Todos nós, como diz o pastor Cláudio Duarte, estamos na fila da morte. E a qualquer momento vai dizer número 10. E pode ser a minha senha. Ou pode ser a sua senha. E a pergunta que não quer calar é: você está preparado para esse momento, para essa eternidade? E eu gosto muito da parábola que o Senhor conta, dizendo que tinha um homem, e que tinha um homem muito rico, mas ele não estava satisfeito com o celeiro que ele tinha. E estava tendo muita produção. Então ele falou: já sei, vou destruir esse celeiro e vou construir um celeiro muito maior. E assim ele fez. E ele poderia dizer: alma, descansa, relaxa. Mas ele ouviu uma voz e disse: essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E precisa ser algo que esteja na nossa mente. Será que nós estamos investindo tempo apenas aqui? Estamos achando que somos autossuficientes? Ou nós temos essa reflexão, essa pergunta na nossa mente: aonde passarei a minha eternidade? Mas que nós tenhamos a certeza de que nós temos um Deus que é autossuficiente. E porque Ele é autossuficiente, Ele é um Deus eterno. E Ele deseja estar conosco. É por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que Ele enviou Jesus. De nós mesmos, nós somos tão dependentes que de nós mesmos nós não conseguiríamos nos salvar. De nós mesmos nós não conseguiríamos passar a eternidade com o Senhor. Mas é por isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para nos curar do pecado, para que nós pudéssemos estar na eternidade com esse Deus que é autossuficiente, que não depende de nós, mas que deseja passar a eternidade conosco. Então que nós possamos ter essa convicção, que nós não possamos sair daqui sem essa convicção de que nós podemos estar com esse Deus que é autossuficiente eternamente. Mas o estudo não para por aí. O estudo continua, porque ser autossuficiente é ter tudo dependendo de si. Bora ler Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos
e existimos. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E glória a Deus por isso. Tudo é dependente de Deus, meus amados. Tudo converge nele. É isso que a palavra do Senhor vai dizer. Não há nada que possa existir sem o Senhor. Se o Senhor, por algum momento, fechar a nossa respiração, a gente morre. Se Ele tirar o oxigênio, já éramos. Então, tudo é dependente do Senhor. E nós precisamos ter isso bem fixo na nossa mente. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vem nos enganar. Ele vem dizer para nós que nós podemos, que nós somos, que nós somos autossuficientes. É isso que ele diz para nós. Mas nós temos que ter essa convicção de que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E o autor vai dizer que Deus, por ser Criador, tem todo o direito de governar toda a criação, desde o reino natural até o reino moral. Só existe uma única vontade, a de Deus. E isso é interessante, está bem fixo na nossa mente. Não há nada que acontece na nossa vida que o Senhor não esteja no controle. Não há nada. Talvez você agora pensou aí, como assim, Thalita? Você não sabe, Thalita, o que é que aconteceu? Você não sabe o que é que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você que não há nada, não há nenhuma circunstância que fuja do controle do nosso Senhor. É Ele quem governa todas as coisas. E é por isso que a gente precisa dizer para esse Deus Todo-Poderoso: Senhor, cumpre a Tua vontade em nós. A gente precisa ter essa convicção. Então, ao glorificarem o Criador, as criaturas nada acrescentam à perfeição do seu ser, mas apenas reconhecem a sua grandeza e lhe atribuem a glória que lhe é devida. Amados, nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio, mas o Senhor não depende de nós para que Ele seja glorificado. Ele é autossuficiente. Se o ser humano se recusar a glorificar o nosso Deus não deixa de ser glorificado. Ele não é menos glorificado porque nós decidimos não o glorificar. Mas é desejo dele. Ele nos criou para ter um relacionamento maravilhoso com Ele. E que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, que eu possa glorificar ao Senhor. Senhor, que a minha vida glorifique ao Senhor. Senhor, que independentemente das circunstâncias, eu possa glorificar o Senhor. Senhor, eu não compreendo essa situação. Eu sei que o Senhor poderia ter intervido nessa situação. Mas eu glorifico o Teu nome. E eu vou continuar glorificando. Que no nosso coração esteja essa essência como Jó teve. Tudo foi tirado de Jó. Filhos, dinheiro, posição. Mas ele se recusou a não dar glória para Deus. Ele glorificou a Deus. Porque ele tinha isso em mente, que o nosso Deus, Ele é autossuficiente. E nós precisamos glorificá-lo.
Billy Graham vai dizer assim: nossa filosofia moderna de autoconfiança e autossuficiência tem levado muitos a crerem que o homem pode ter sucesso na vida sem Deus. É isso que as pessoas creem, que podem ter sucesso na vida sem Deus. Religião, dizem eles, serve para pessoas emotivas, mas não interessa ao homem que crê em si mesmo. Lamentavelmente, porém, esta geração autossuficiente tem produzido mais alcoólatras, mais tóxicos dependentes, mais criminosos, mais guerras, mais lares desfeitos, mais assaltos, mais roubos, mais assassinos, mais suicídios do que em qualquer outra geração. É tempo de todos nós, a começar pelos intelectuais, repararmos erros e grandes equívocos. E tempo agora de confiarmos menos em nós mesmos e termos mais fé e confiança em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Confiar menos em nós mesmos. E parece que quanto mais jovens nós somos, mais autossuficientes nós dizemos ser. E eu gosto muito dessa música que nós cantamos. E é a música também preferida do nosso irmão Manuel Paulo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. E ela vai dizer que ela quer ser dependente do Senhor. E que esse seja o anseio do nosso coração. Que nessa geração que nós estamos vivendo, de uma geração de pessoas que se dizem autossuficientes, mas que nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor. Que nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, me ensina a ser como essa criança dependente do Senhor. A te amar mais, a te buscar mais. Nós precisamos mais do Senhor. A nossa geração precisa mais do Senhor. E que a nossa geração possa olhar para mim, possa olhar para você e ver que nós somos dependentes do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. A autossuficiência humana é uma ilusão. Sem o compromisso de depender exclusivamente de Deus, estamos consumidos. Tal tendência humana evidencia-se claramente em características como orgulho, vaidade e egocentrismo. O orgulho faz com que invertamos a ordem, mas a autossuficiência dele nos traz de volta ao chão da humanidade. Deus não depende de nós, nós dependemos de Deus. E isso precisa estar firme na nossa mente, estar firme no nosso coração. Somos nós que dependemos dele. Não é ele que depende de nós. Porque às vezes nós pensamos que Deus depende de nós. E aí a gente fala: não vou para a igreja. Eu posso ficar aqui em casa mesmo. Eu vou ficar aqui ouvindo os cultos pela internet. Isso é mentira. Aqui nós temos comunhão uns com os outros. Aqui nós somos fortalecidos. Aqui nós aprendemos a sermos mais dependentes de Deus. Aqui o Senhor nos molda. Quando a gente tem algum irmão que faz alguma coisa que nós não gostamos, nós nos achegamos mais em Deus. Quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, nós nos achegamos mais a Deus. E é isso que precisa estar no nosso coração. Que nós somos dependentes de Deus e não Deus dependente de nós. E conta-se a ilustração de uma criança que estava no seu quintal e ela começou a empurrar uma pedra. E ela começou a empurrar a pedra com muita força. Mas ela era pequena e ela não conseguia fazer com que a pedra saísse do lugar. E o seu pai estava do lado olhando. E ela, cansada, ela virou para o pai e falou: pai, eu já tentei de tudo e eu não consigo mover a pedra. E o pai virou para ele e falou: você ainda não me pediu
E então, ele pediu para o pai. E o pai moveu a pedra para ele. Às vezes nós estamos lutando com as nossas próprias forças, achando que nós vamos conseguir mover as pedras, as dificuldades que estão no nosso caminho. Mas eu quero dizer para você que nós temos um Pai. Nós temos esse Deus que é autossuficiente e que está ali à nossa disposição. E que nós apenas precisamos virar para Ele e pedir ajuda. Nós podemos pedir ajuda a esse Pai autossuficiente que nos ama e que está disposto a nos ajudar. E eu não sei o que é que você tem lutado. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que luta por nós. Basta nós termos essa convicção de que nós somos dependentes dEle e não Ele dependente de nós. E nós temos uma pergunta para refletir. Quem a Deus deu primeiro para ser retribuído? Alguém deu alguma coisa para Deus que pode ser retribuído? Não. Porque o nosso Deus, Ele é autossuficiente. E a palavra do Senhor vai dizer que até o amor foi Ele quem nos amou primeiro. Então, meus amados, nós precisamos ser dependentes do Senhor. E eu quero lembrar para você. Eu sei que nós já sabemos. Nós já sabemos. Mas nós precisamos lembrar. Nós não podemos esquecer de o que nos faz depender de Deus é ter uma vida de relacionamento íntimo com Ele. É por isso que você precisa fazer o seu devocional diário. Se você... Hoje nós já estamos caminhando para o final de fevereiro. Talvez você desistiu da leitura, do devocional, porque em janeiro, em dezembro a gente diz, vou ler a Bíblia toda. Quando chega em fevereiro, algumas coisas já aconteceram e talvez você já se perdeu na sua leitura. Mas eu quero dizer para você, hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de você pegar a sua Bíblia e de você começar o seu tempo diário com Deus. Tenha uma vida devocional diária com o Senhor. Talvez você esteja aqui, esteja cansado. Fala, ir para a oração, orar. Quando você vai orar, você está dormindo já. Eu quero dizer para você que é tempo, hoje, de você fazer um propósito de ter uma vida de oração de qualidade com o Senhor. Busque o Senhor em oração. Venha orar. Venha orar. Não é porque Deus depende das nossas orações. É porque nós entendemos que nós dependemos de Deus. Estar na igreja orando, meus amados, é importante para os nossos irmãos. É importante para nós mesmos. Venha orar. Nada acontece se nós não orarmos. Nós precisamos orar. Não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos. Tenha uma vida, meus amados, totalmente dependente dEle. Antes de você tomar qualquer decisão, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não buscamos a Deus em oração. E às vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas no calor do momento. E aí muitas vezes nós escolhemos um curso que o Senhor não queria que fizéssemos, mas porque nós não buscamos ao Senhor. Às vezes nós compramos coisas que não era para ser comprada, mas porque nós não buscamos ao Senhor. Às vezes nós brigamos, falamos demais, porque nós não buscamos ao Senhor, pedindo que nos dê autogoverno, que nos dê sabedoria. Então hoje, meus amados,
É tempo de nós entendermos que nós servimos a um Deus autossuficiente e que por isso nós precisamos buscá-lo. Que por isso nós precisamos depender dele. E que esse seja o desejo do nosso coração. Que nós possamos falar como salmista no Salmo 63. Senhor, eu quero buscar ao Senhor. Eu quero depender do Senhor. Salmo 63, 1 a 3. E assim nós vamos terminar. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. E que a gente possa pedir ao Senhor. Tem uma versão que fala, sedenta, minha alma está sedenta do Senhor. Que a nossa alma esteja sedenta do Senhor. Amém?